Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes, aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero agradecer a todos que compareceram à live ontem, uma live aí muito bacana, super importante. Foi a live com os 5 candidatos, onde a gente discutiu assuntos delicados com relação a SAF, a venda do Vasco, o contrato com a 777 e, principal, o clube que vem sofrendo uma asfixia, né? Então, quem não acompanhou a live, vai lá e assiste. Eu vou trazer um trecho, depois um corte no fim de semana, nesse pedaço que fala aí da dívida deixada para o associativo de 30 milhões, que pode chegar com a dívida oculta que o Salgado falou, a 230 milhões de reais em um clube que não tem mais receita. E aí é decretar falência. Você vê a importância desse debate, o que fizeram com o Vasco, né? E depois eu vou trazer um trecho dessa live explicando essa asfixia que o associativo está sofrendo sem recebíveis, por isso que o estádio está abandonado, largado, por isso que a gente vê tanta situação de descaso, né? E a dívida que vai sufocar, vai asfixiar e acabar matando o Clube de Regatas Vasco da Gama, não a Vasco SAF, tá? Então depois eu trago um corte sobre isso no final de semana. Bom, vamos falar de Vasco? Eu vou trazer uma informação importante sobre o nosso próximo adversário, Palmeiras, né? A gente joga contra o Palmeiras no domingo às 18h30. O Palmeiras jogou na Colômbia Libertadores, goleou o Desportivo Pereira por 4-0. Teria que embarcar na madrugada de quarta para quinta-feira para São Paulo, só que por causa de problemas técnicos no avião da Leila Pereira, o avião do Palmeiras, eles não desembarcaram, né? Não embarcaram e ficaram na Colômbia. Aí ontem eles pegaram um ônibus para Cali, 2 horas de viagem, para pegar hoje um avião e chegar em São Paulo. Saiu uma matéria no GE com a seguinte frase: vai poupar e um ponto de interrogação. Essa matéria trata da logística do Palmeiras, que foi modificada, e o Palmeiras chegando na sexta só vai ter o sábado para preparar o time para encarar o Vasco, e a tendência é que o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, poupe alguns jogadores desgastados. É essa a matéria que saiu no GE com relação ao confronto entre Palmeiras e Vasco, tá? Então, tá aí o Palmeiras que pode poupar alguns jogadores, que também é irrelevante para a situação do Vasco. O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, qualquer jogador que entrar, tanto titular ou reserva, a gente sabe da dificuldade que é vencer o Palmeiras jogando lá em São Paulo. Tomara que a gente consiga buscar essa vitória, tá? Vamos lá, vamos falar agora de um outro assunto importante, que é a questão do Dimitri Payet. Eu falei que a Federação Francesa comunicou à Federação Brasileira sobre uma punição que ele tem que cumprir. Ele pegou 2 jogos de gancho, cumpriu só um lá na França, e ele vai ter que cumprir um jogo aqui no Brasil. Muita gente não entendeu, mas é assim que as coisas funcionam. As federações, elas conversam, tem a FIFA também, então ele vai ter que cumprir esse jogo. Agora, uma notícia que saiu que eu não tinha pensado é que o Payet precisa ter o nome saindo no bid hoje. Saiu no Diário Oficial já, saiu hoje no Diário Oficial e precisa ser bidado hoje. Ele precisa estar registrado em condições hoje. Por quê? Mas ele não vai jogar contra o Palmeiras, qual a diferença? A diferença é que se o nome dele não sair no bid hoje, ele não joga contra o Palmeiras por causa de questões de documentais, e ele não joga contra o Bahia porque ele vai cumprir a suspensão. Então, esse nome dele tem que sair hoje no bid para ele cumprir a suspensão contra o Palmeiras. Se não sair, a gente não vai ver o Payet nem contra o Palmeiras, nem contra o Bahia, só contra o Fluminense. Então tá aí a situação, a real situação do meia Dimitri Payet. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma polêmica do caramba que tem mexido aí nas redes sociais, lá no Instagram, foi debate, em grupos, enfim. O Vasco vai mandar 2 jogos aqui em Brasília. Mandar não, jogar 2 jogos aqui em Brasília. Um é contra o Flamengo. O Flamengo trouxe o mando de campo do jogo contra o Vasco para aqui para o Mané Garrincha, no dia 21/10. Então, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Flamengo e Vasco aqui no Mané Garrincha. Aí o segundo que está gerando essa polêmica imensa é o jogo contra o São Paulo. Saiu hoje também, confirmado, o Vasco vai jogar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8/10 contra o São Paulo, aqui no Mané Garrincha.
Muita gente criticando porque a 777, até lá, mês 10, a gente tá falando mês 10, a gente tá no mês 8. Até o mês 10, com certeza São Januário vai estar liberado, né? Você pode entrar para jogar no Maracanã, mas muita gente falando que a 777 está trazendo esse jogo para Brasília para ganhar dinheiro. E aí, eu concordo e vou dar minha opinião com relação a essa polêmica. Se o argumento for, olha, o Vasco tem de jogar no Rio de Janeiro porque aqui a torcida faz uma pressão maior, eu concordo, porque aqui a logística é melhor, porque você não precisa viajar, você já está em casa, eu concordo, porque aqui o time está acostumado com o gramado, eu concordo com todos esses argumentos, né? Se é para jogar, para pensar no campeonato, no resultado, né, em sair dessa situação, eu concordo com o argumento de que o Vasco tem que jogar em casa, tem que jogar em São Januário lotado, tem que jogar no Maracanã lotado, isso eu concordo. Eu só não concordo com prints que eu vi aí de gente colocando na internet, em grupos, condenando Brasília. O Vasco não tem que jogar em Brasília porque dá azar. O Vasco não tem que jogar em Brasília porque o retrospecto jogando em Brasília é só derrota contra os times na Série A. Esse argumento aí, meu amigo, esse argumento é raso. Esse eu não concordo. Esse argumento, isso é parte para superstição, para retrospecto. Esse eu não aceito. Esse argumento eu não aceito. E eu vou explicar por que eu não aceito. Né? A culpa do Vasco ter perdido em Brasília, porque se eu usar esse argumento, não vai jogar em São Januário esse ano, porque você perdeu pro Bahia, pro Santos, pro Goiás, foi eliminado pro ABC, tomou porrada quando caiu pra Série B em São Januário para o Vitória, perdeu vários jogos. Não, o retrospecto do Vasco é mau há muitos anos. É mau há muitos anos. Então a culpa não é do lugar. Eu não parto para esse lado da superstição. Eu parto para o lado da competência, do trabalho, da honestidade. Né? Se tivessem montado times competitivos, o Vasco ganharia jogando em Brasília, em São Paulo, na puta que o pariu. Então, eu acho assim, a minha opinião, né? O responsável não é Brasília, não é a superstição, não é o povo de Brasília, não é o torcedor de Brasília. O responsável é o time que é vagabundo. O responsável é o trabalho que é mal feito. O responsável, a gente não pode terceirizar a culpa, né? A sorte, ela acompanha quem é honesto, a sorte ela acompanha quem trabalha, a sorte acompanha quem tem caráter. O azar costuma acompanhar o contrário. O azar costuma acompanhar os incompetentes. O azar costuma acompanhar os desonestos, né? Então, não vamos terceirizar a culpa. Se é para usar o argumento de que jogar no Rio de Janeiro é mais importante nesse momento por causa da logística, porque estão acostumados com o campo, porque a pressão que a torcida do Rio de Janeiro faz é diferente, esse argumento eu endosso. Aí tem que jogar no Rio de Janeiro mesmo. E essa empresa, como eu falei, mais uma vez, demonstrando que ela está focada em lucro e não no resultado esportivo. Tá aí para quem apoiou essa patifaria. Agora, dizer que não tem que jogar em Brasília porque aqui dá azar, isso aí não. Isso aí eu não. Esse argumento aí, para mim, ele é raso. Ele é raso. Essa é a minha opinião. Eu sei que isso aí divide muita opinião. E não é só porque é Brasília, não. Se fosse Manaus, se fosse no Maranhão, vai pro Maranhão dá azar. Né? Se fosse pro Piauí, para qualquer lugar, no Sul, joga. Não, eu não parto para essa ideia de que o problema é o lugar e as pessoas. O problema é a competência que falta aos gestores do Vasco e aos times montados nos últimos anos. Eu fui para uma reunião uma vez, um almoço que teve nos YouTubers para ajudar a Vasco TV, lá em São Januário, estava o Campelo, um monte de influenciador, estava o diretor da Vasco TV, e aí estavam falando lá, Brasília dá azar. Não, Brasília não dá azar não. O que dá azar é montar time vagabundo. O que dá azar é montar time fraco. Essa é a minha singela e humilde opinião. Quero a sua opinião. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.